Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A fase de grupos do Paulistão está na reta final. Nesse domingo, 23 de fevereiro, teremos a rodada decisiva que vai definir os últimos classificados para o mata-mata. Alguns times já garantiram a vaga e até um confronto das quartas de final está definido. Quais times chegam como favoritos para a fase final? Qual foi a maior surpresa da fase de grupos até agora? O que esperar dos confrontos que vão definir o estadual mais disputado do país? No 15 Minutos de hoje, vamos analisar tudo isso com Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Seja bem-vindo, Cosme. Obrigado, Fara. Vamos sim, porque esse campeonato está muito surpreendente. Olha, quem acompanha a gente nessa conversa é a Super Duda Gonçalves, repórter da Record. Ô Duda, no domingo os torcedores vão conhecer os últimos classificados para o mata-mata. E Santos e Palmeiras ainda correm risco, Duda? Oi, Fara. Oi, Cosme. Exatamente. Dos grandes, Corinthians e São Paulo estão classificados e Santos e Palmeiras ainda brigam pela vaga. Vamos ao grupo A. O Corinthians lidera com 26 pontos e já tem vaga garantida junto com o Mirassol. No grupo B, a disputa está assim. Santos lidera com 15 pontos, seguido pelo Red Bull Bragantino, que tem 14, e por Guarani e Portuguesa, com 12. Os quatro brigam por 2 vagas. No grupo C, o São Paulo lidera com 16 pontos, enquanto o Novo Horizontino soma 15 pontos. Os dois disputam o primeiro lugar. Já no grupo D, São Bernardo lidera com 23 pontos, seguido por Ponte Preta, que tem 22, e o Palmeiras vem logo atrás com 20 pontos. Aqui, a briga está entre Ponte e Palmeiras. E essa última rodada promete ainda fortes emoções, porque além da briga na parte de cima, tem a luta contra o rebaixamento. Cosme, começando pelo grupo A. No domingo, com transmissão da Record, o Corinthians enfrenta o Guarani na Neoquímica Arena. Jogo que vale muito para os dois lados. O Timão precisa de 1 ponto para ficar com a melhor classificação geral e o Bugre precisa da vitória para sonhar com uma das vagas do grupo B. Partida imperdível, Cosme. É imperdível e o Corinthians trouxe um lado emocional para esse jogo que não precisava. Quem teve o desprazer de assistir o Corinthians na Libertadores na quarta-feira, com seus titulares andando em campo no segundo tempo, empatando com o time semi-amador da Venezuela, na fase da pré-Libertadores, sabe o que eu estou falando. Agora o Corinthians tem que ganhar, porque seguindo os planos Ramon Dias, o Corinthians quer ser o primeiro na classificação geral para decidir os jogos mata-mata em casa e o Guarani vai dar tudo para tentar sobreviver nessa próxima fase. É um jogo super importante que o Corinthians tornou emocionante, porque se o Corinthians ganha bem na Libertadores, ele poderia até colocar um time misto, tranquilo, na outra partida na quarta-feira da Libertadores, mas então ele não vai poder, então ele vai ter que mesclar. O Ramon Dias já falou que vai colocar uns 2 ou 3 jogadores titulares, porque o Corinthians tem que ganhar esse jogo. Um jogo realmente que ganhou uma importância que não teria normalmente, Duda. Ô Cosme, olha só, todo ano é a mesma coisa. Esses clubes que participam de mais de uma competição se dividem aí na preparação, na prioridade para uma ou outra dessas competições. Você acha que a Copa Libertadores da América pode atrapalhar o Timão, fazendo com que o clube aí se divida entre algumas competições ao mesmo tempo? Então, sem hipocrisia, a Libertadores é a competição mais importante para o Corinthians, para todos os clubes que disputam. Então, sim, o Paulista é super importante porque serve como um trampolim para as temporadas de todos os clubes que disputam. O Corinthians está dividido e é uma pena, porque esse calendário entra em choque, né? Quando entra na fase mais aguda do Paulista, o Corinthians tem que brigar pela sobrevivência na Libertadores. O Santos lidera o grupo B, mas com uma pontuação apertada em relação aos concorrentes. Na última rodada, o time de Neymar jogou fora de casa contra a Inter de Limeira, time que não venceu na competição e que briga contra o rebaixamento. Ô Cosme, depois de oscilar, você acha que o Peixe, que vem de 2 vitórias, encontrou finalmente o ritmo da competição? Então, o Neymar trouxe todo um lado de confiança, está tirando o máximo dos jogadores, dos companheiros. O Pedro Caixinha fez substituições importantes, deixou o time do Santos no meio de campo muito mais ágil. O Neymar tem mais tranquilidade para ele armar o jogo. O Santos está melhor montado. É um elenco ainda fraco, mas que teve um doping psicológico gigantesco. O Santos está subindo na fase ideal. É um time ainda com falhas, a defesa ainda não é confiável,
mas esse astral que o Neymar trouxe, a fase espetacular do Guilherme, o Guilherme é o melhor jogador do campeonato disparado, fazem com que a torcida do Santos acredite até, de repente, numa briga por um título, que era absolutamente improvável antes do Neymar vir para cá. O Neymar mudou todo esse panorama, trouxe esse lado de confiança e, por coincidência, a tabela do Paulista trouxe para o Santos os 3 últimos jogos fáceis nessa definição, classifica ou não classifica. Então o Santos é um time muito melhor que a Inter de Limeira. E vai com toda essa positividade. Eu acho que o Santos tem tudo para surpreender e chegar a essa classificação que, sinceramente, nem eu, nem ninguém, nem o presidente Marcelo Teixeira esperava. Esse grupo B é o mais equilibrado da competição. Na última rodada, além de Inter de Limeira e Santos, vamos ter Noroeste e Portuguesa. O Guarani visitando o Corinthians e o Red Bull Bragantino jogando contra a Ponte Preta em Campinas. Cosme, uma pergunta fácil. Quem passa nesse grupo B? O Palmeiras está desesperadamente torcendo para que passe o Guarani e o Bragantino perca a partida contra a Ponte Preta. Para mim, eu acho que o Bragantino vai dar a vida contra a Ponte Preta, ainda tem um elenco mais competitivo que a Ponte Preta, engrenou também de uma maneira assim, que ninguém esperava lá, mesmo em Campinas. O Bragantino fez uma reformulação, tem jogadores jovens, mas eu acho que ainda passa o Bragantino. Acho que o Guarani não segura o Corinthians e acho que o Bragantino dá para pelo menos roubar um empatinho para a Ponte Preta. Acho que está livre da torcida do Palmeiras. E para isso já basta, né? Agora, pensando bem, agora só um detalhe. A Portuguesa corre por fora, mas ontem eu assisti o jogo da Portuguesa, e a Portuguesa tomando aquele gol assim, aos 48 minutos do segundo tempo. É um time que foi montado às pressas, o time ainda falta engrenar. Eu ainda acredito que passe o Bragantino e o Santos. E vai ser interessante pro campeonato, Duda. A parcela de culpa é maior do Zubeldia ou da diretoria do São Paulo pela má fase do time? Então, Duda, se o teu chefe te manda fazer uma coisa que você não concorda, o que você vai fazer? Você tem 2 alternativas. Ou você obedece seu chefe e tenta fazer o melhor possível, ou você pede para sair. O Zubeldia está tentando fazer o melhor possível porque ele tem uma pressão gigantesca da diretoria para colocar jogadores que não combinam com o que ele pensa de futebol. Basta voltar no seu passado como treinador, o que ele fez no Equador, onde ele passou, sempre times marcando muito forte, com muita velocidade, tentando abafar o adversário. Esse São Paulo não consegue, porque não tem força física. Quem acompanha o segundo tempo do São Paulo vê esse time caindo demais. A culpa, para mim, é essa pressão da diretoria, que o ano passado, por exemplo, Duda, quando um dirigente contrata jogador sem avisar o técnico, é isso que dá. Você acha que o Casares pediu permissão para o Zubeldia para trazer o Oscar? Você acha que no ano passado também o Carpini, ele pediu permissão para o Carpini para trazer o Rames Rodrigues? Então é isso. Assim, o Dorival Júnior não pediu, então é isso. Às vezes o presidente fica muito empolgado com o poder que tem e acha que está trabalhando, está jogando, fazendo um jogo de videogame e fica contratando jogadores que não combinam taticamente, fisicamente, só tem nome. Esse é o grande problema. Ou o Oscar está rendendo o que todo mundo esperava? Não está. Luciano tá jogando maravilhosamente? Não está. O Caleri fez um gol desde que começou o ano. E é isso, o Lucas é o único que está rendendo, mas ele está super sacrificado. Para mim, o grande problema do São Paulo está na diretoria que age como torcedor. Agora, pelo grupo D, o Palmeiras deu um susto na torcida, mas venceu de virada ao Botafogo de Ribeirão Preto e segue brigando. Se tivesse perdido o jogo de ontem no Allianz, estaria eliminado. O São Bernardo está classificado e resta saber se em primeiro ou segundo, e recebe o São Paulo na rodada. A Ponte recebe o Bragantino e o Palmeiras visita o já classificado Mirassol. Ô Cosme, o cenário é o seguinte: o time do Abel avança se vencer o seu jogo e a Ponte Preta no máximo empatar. Se a Macaca somar mais 3 pontos, está classificada. Quem é que avança aí, Cosme? Então, o Palmeiras está mergulhado nessa situação porque quis. Porque quando um time, olha só, tive o trabalho, vou pensar, né, vou atrás das coisas,
olha só, a receita da Ponte Preta em 2024 foi 233 milhões, até que arrecadou bem para um clube médio. O Palmeiras arrecadou 1,150 bilhão. É isso. Aí, o que acontece? A Leila Pereira está tratando o Palmeiras há muito tempo como um banco, já perdeu as 2 últimas Libertadores por falta de investimento, e agora acontece exatamente a mesma coisa desse lado desse campeonato. Quando o Palmeiras perde jogadores fundamentais como Hendrick e não contrata ninguém, quando Rony, Dudu, o que acontece é isso. O Abel, ontem ele foi bem claro quando o Palmeiras ganhou chorado do time fraquíssimo do Botafogo. Não é minha função contratar. A minha função é treinar os jogadores que eu tenho. E é isso que ele tem feito. O elenco do Palmeiras é curto para um campeonato desse. Para mim, o Palmeiras tem ainda a chance de passar, pode até ser tetracampeão, mas está fazendo um campeonato difícil para ele mesmo por conta da postura da Leila Pereira. E eu vou dar mais um último exemplo que as pessoas têm que pensar. O Pep Guardiola assumiu o Manchester City em julho de 2016. Então, são quase 8 anos. Então, ele tem um time, ele tem uma forma de pensar básica, estrategicamente. O Abel está no Palmeiras há 5 anos. A fórmula do Abel também precisa ser mudada. O que, por exemplo, decidiu ontem a partida foi ter um Estevão que vai driblando todo mundo, mas quando isso não dá certo, o Palmeiras sofre, porque o Palmeiras não tem uma outra maneira de jogar. Por isso que, assim, é muita ingenuidade da Leila também avisando, olha, eu quero o Andrés Pereira, olha, eu quero o Vitor Roque, Ela anuncia antes de contratar, então ela criou um clima absurdo. Ontem, quem foi no Allianz Parque viu a torcida dividida, metade xingando, metade quieta, metade torcendo, e quando a torcida organizada ia aprovar o time, ia favorecer o time, ia aplaudir, a torcida como um vaiava. Ou seja, o Palmeiras criou um clima ruim para ele mesmo, ainda tem chance de se classificar até ser campeão, mas o Palmeiras complicou esse paulista por conta de uma filosofia, sim, muquirana, com muito dinheiro no bolso e agindo como banco. Cosme, e com uma possível eliminação do Palmeiras na primeira fase, qual será o tipo de consequência para o atual tricampeão? O Abel ontem mesmo disse, acho que falou até para você, Duda, tá? Até se mandou um recado, olha, ninguém vai morrer se o Palmeiras perder, não vai morrer, mas a pressão já vai ser 10 vezes pior, porque um time que decepciona, um clube que tem mais dinheiro, mais organização no futebol brasileiro, não se classificar, colocar a culpa, porque a Ponte Preta está indo muito bem, olha, o São Bernardo também, nós somos o 4º na classificação geral, se a gente estivesse em qualquer grupo que estava classificado, isso é desculpa, isso é postura de time pequeno. Palmeiras tem obrigação de se classificar. Se não se classificar, vai ser muito cobrado. O caminho para a Libertadores vai ser pior, o caminho para o Brasileiro vai ser pior, para a Copa do Brasil vai ser pior, porque a torcida do Palmeiras é a que mais pressiona, e a gente não se esqueça que tem esse Super Mundial. Pode vir Vitor Roque para o Super Mundial. Palmeiras tem um planejamento amador para toda a estrutura que tem. E isso é reflexo, vem de cima. O que a Leila Pereira fez de bom, organizando, segurando as finanças, ela extrapolou nesse ano e o reflexo veio. É isso, ela, infelizmente, ainda dá demonstrações de muita ingenuidade como dirigente. Bom, JR 15 Minutos termina aqui. Eu quero reforçar o convite para Corinthians e Guarani no Paulistão, 6h30 na tela da Record, neste domingo. Agradeço a participação do Cosme Rimoli, colunista esportivo do Portal R7. Cosme, muito obrigado, hein? Prazer foi meu, Fara, e para não falar que eu falei das flores também, São Bernardo sensacional, organização, um time que joga moderno e que está surpreendendo os grandes, e acho que tem tudo para brigar pelo menos para chegar à semifinal. Maravilha, agradeço também a Duda Gonçalves, repórter da Record. Valeu, Duda! Obrigada, Fara, obrigada, Cosme, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Claro, faça o convite. Já estamos chegando às quartas de final do Campeonato Paulista, mas ainda temos semifinais, final e muito futebol na tela da Record ao longo da temporada. Daqui a pouco tem Brasileirão. Fica o convite para todos.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.